Muito bom dia! Terçou! Terça é dia de terça do crescimento. Eu espero você hoje a partir das 20 horas na rua Orlando Rangel, número 96, tá bom? É a palavra de Deus muito forte para nossos corações hoje. Mas olha, aqui no Manhã de Paz, nós estamos em uma série sobre jejum e oração. Por quê? Porque no dia 1º nós vamos começar 180 horas de jejum, como igreja. Porque no dia 1º nós vamos ter uma mini vigília abrindo todo esse processo. E vai ser tremendo, tremendo, tremendo. Então todos os anos eu aproveito a semana que antecede o mês de agosto para estar aqui trazendo um esclarecimento para você, trazendo um entendimento, uma instrução, uma sabedoria, um conhecimento sobre essa ferramenta espiritual, sobre essa arma poderosa chamada jejum, que aliada a um tempo de oração. Porque se você só jejua, Gabriel, e não ora, aí é intermitente, né? Dieta, sei lá. Jejum é com oração, é propósito espiritual. E ontem eu tirei algumas dúvidas aqui sobre o que é jejum e o que não é jejum. Ontem falamos sobre o jejum de Esther e hoje eu quero falar sobre o jejum que Daniel fez. Tá bom? E aqui no capítulo 10, verso 3, aí sim, a base bíblica do porquê nós entendemos que Daniel vai jejuar 3 semanas. Não tem nada a ver com aquela experiência do capítulo 1, onde ele se abstém dos manjares sagrados por 10 dias. Mas aqui tem um porquê que Daniel vai fazer esse jejum. Daniel não jejuou 3 semanas para casar. Não. Daniel não jejuou 3 semanas para comprar um terreno. Olha o que está escrito no texto. Daniel capítulo 10. Já se inscreve aqui no canal, porque eu estou aqui de segunda a sexta, às 7h da manhã, sempre com uma devocional abençoada para vocês, tá bom? Na verdade, gente, é a minha devocional. O que eu faço é ligar a câmera e dividir aqui o pão com vocês, tá bom? Daniel capítulo 10, verso 1 em diante diz assim: No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. E no dia 24 do 1º mês, estando eu à borda do rio Tigre, do grande rio Tigre, levantei os olhos e aí ele teve uma visão para aquilo que haveria de vir, para aquilo que iria determinar o futuro de toda uma geração. E aí ele vai se abster por 3 semanas dos manjares. Hoje eu quero falar sobre o jejum de Daniel como um jejum de sensibilidade espiritual. Você está precisando discernir esse tempo? Você está precisando discernir uma nuvem que está se aproximando? Você tem quantos anos, Gabriel? 23 anos, carinha de 17. Eu não sei se com 23 anos, Gabriel, você já teve essa percepção, assim, cara, tá numa situação por aí. Não sei. Aí as pessoas, mas não sei. Mas eu estou sentindo uma opressão. Porque um crente sensível, Gabriel, ele sente a opressão. O que é opressão? Não é possessão. Possessão é a manifestação de um demônio de dentro para fora. A opressão é quando os demônios eles vêm de fora te esmagando. Sabe, muda. Será que você está sentindo uma opressão na sua família, no seu casamento, na sua empresa, na igreja que você lidera? Eu mesmo, como pastor, e aí eu nem convoco a igreja para esse tempo. Quando eu sinto que existe uma guerra que envolve o meu pastoreio,
a minha vida pessoal, a minha vida financeira, a minha vida empresarial. Eu entro em um propósito, em um jejum de 21 dias, me abstendo de algumas coisas. Eu vou chamar propósito, tá? Não vou chamar de jejum. Por quê? Porque jejum, por definição, é abstêmia completa. Aí eu entro num propósito de 21 dias, me abstendo de algumas coisas, buscando sensibilidade espiritual. Eu já fiz jejum de Esté de 3 dias, por algumas vezes. E por uma única vez eu fiz um jejum de 7 dias completo, bebendo apenas água e nada mais além disso. Confesso que foi uma experiência desafiadora. A partir do 3º dia, eu tive assim, experiências espirituais tremendas da parte de Deus. Os primeiros 3 dias são os piores, porque depois você não tem mais vontade de comer. É impressionante, velho. Pois você não quer comer mais, não quero comer mais. Eu não vou comer mais, não. Eu não quero saber de comer. Que é assim, de verdade. Se alguém que já fez, conta pra mim aqui a sua experiência. Até no jejum de Esther, o primeiro dia é um dia mais difícil, mas assim, razoavelmente tranquilo. O pior dia é o segundo. No 3º, você não quer mais entregar o jejum. Não, eu vou ficar aqui. Vou fazer outro de Esther depois desse de Esther. Então, quando Daniel ele vai fazer esse propósito, abstendo-se por 21 dias, que as pessoas chamam de jejum, mas eu recuso-me a chamar de jejum, pela definição da palavra, ele vai fazer isso buscando sensibilidade espiritual. Então, quando, por exemplo, no mês de agosto, primeira semana de jejum é sobre família, segunda semana, finanças e vida profissional, terceira semana emoções e vida sentimental, quarta semana, espiritualidade e causas impossíveis, é para que Deus nos sensibilize espiritualmente sobre como deveremos nos conduzir em cada uma dessas áreas da nossa vida. Então, por exemplo, na primeira semana sobre família, pega um bloco de anotação, escreve o que o Espírito vai ministrar a você sobre família. Porque você está aguçando sua sensibilidade para ouvir a voz de Deus. De repente Deus vai falar assim, olha, você precisa passar mais tempo com seus filhos. Olha, você precisa chamar sua esposa e deixar seus filhos com alguém e passar 3 dias com ela num lugar. Sua esposa está cansada. Seu marido está cansado. Vocês dois precisam de um tempo a sós. De repente, sobre família, Deus vai ministrar o que no seu coração? Olha, se organizem para pelo menos, não sei, os jantares da família ser à mesa, sem celular, sem televisão ligada. Lá em casa nós temos essa cultura, como por bondade de Deus. A Priscila tem liberdade, né, de tempo e geografia por conta da empresa dela. E eu também por conta dos meus empreendimentos. Então, quase todo dia nós almoçamos à mesa. Porque nem todo dia nós jantamos. É muito raro, na verdade, nós jantarmos. Mas o almoço, nós fazemos questão de estarmos à mesa. Eu, ela e o Isaac. Então, isso é uma cultura que traz muita saúde emocional e sentimental para a família. De repente, você não tem liberdade para fazer um almoço, mas uma janta. Ou então, pastor, mas aí o meu filho, o Gabriel, chega às 10, o Davi chega às 8, o Wanderson chega às 11 e eu estou aqui, né, Gabriel? E aí não dá para ser de segunda a sexta. Então, domingo, a gente almoça. É a cultura da família. Estarmos à mesa, vamos conversar, sem celular, sem caldeirão do Hux, trem. Não, que é nós. Dá para ser no domingo, dá para ser no sábado. Ok? Aí na segunda semana eu estou jejuando sobre vida profissional e financeira. Você está sensibilizando os seus ouvidos. Porque quando Daniel faz esse propósito é para ouvir a voz de Deus e ele recebe uma visão clara do que haveria de acontecer. Aí na segunda semana sobre profissão e finanças. Anota. Ó, você precisa quebrar esse cartão. Você precisa pagar aquela dívida. Olha, você está gastando muito com isso aqui. O Espírito Santo fala, gente. Fala com força. Aí você vai anotar.
o que você precisa fazer, porque senão você ficou com fome, orou, Deus falou, e você não vai fazer nada com isso? Tá fazendo sentido isso aqui, cara, né? Aí, terceira semana, você é sobre emoções e sentimentos. Você vai anotar o que Deus vai falar contigo. Então, quando o Daniel ele entra nesse propósito de 3 semanas, ele vai sensibilizar os seus ouvidos. Ele vai se preparar para um tempo de batalha espiritual em perseverança até que a resposta chegasse. Então, estou trazendo um código de algo que eu faço nos meus tempos de separação, quando eu busco ouvir a voz de Deus, quando eu me sensibilizo para ouvir a voz de Deus. Está acontecendo umas coisas agora, ultimamente, que eu estou na academia e Deus começa a falar comigo, eu começo a chorar na academia, eu tenho que sair do treino, que fica feio. Outro dia eu estava na academia, comecei a chorar com força. Cara, você se machucou? Não, irmão, eu sou um pastor, estou aqui com um louvor aqui no meu fone e Deus está ministrando no meu coração. Mas eu percebi que algumas pessoas passavam, por mais que eu treino com um boné enterrado no olho, justamente por causa disso, né? Mas eu também estou pagando de espiritualoide aqui, todo treino eu estou ouvindo 500 graus da Cassiane, estou ouvindo quem é esse. Não, tem dia que eu tenho que botar lá a marreta mesmo para o treino fluir. Mas eu estou sensível à voz de Deus em qualquer ambiente. E aí eu anoto o que Deus está ministrando no meu coração. Que direção que Deus está me dando para a igreja que eu pastoreio, para as empresas que eu tenho gestão? Que direção que Deus está me dando para a minha vida pessoal? Leandro, o Manhã de Paz, faz assim, prega essa série. Para a minha vida emocional, quais são os bloqueios que precisam ser tratados? Então eu tenho que escrever, porque é um tempo em que você fica mais sensível. Por isso que Moisés vai receber a tábua da lei em jejum. Por isso que Jesus vai começar o ministério dele após um tempo de jejum. Por isso que Elias vai ungir Eliseu e Jeú rei depois de um jejum, porque você tende a ficar mais sensível. Não é tempo de você ficar assistindo série do Netflix. Tempo de jejum não é para isso. Tempo de jejum não é para você... eu falo de mim, tá, gente? Em tempo de jejum, eu não fico indo para shopping, para cinema, para restaurante. Eu fico o mais guardado possível, trabalhando, servindo a igreja dentro de casa. Trabalhando, servindo a igreja, treinando dentro de casa. Por quê? Porque eu preciso me reservar. Eu preciso estar com os meus ouvidos disponíveis para o que Deus tem a ministrar a mim. Por isso que o texto diz que depois, olha o texto como que é lindo, e depois de completado o 24º dia do mês, aí estando ele à borda do rio Tigre, veio a visão que o Senhor vai dar para ele, de um homem vestido de linho, e aí vem a visão que Daniel teve. Tá? Deus pode te dar visões nesse tempo. Deus pode te ministrar estratégia para você dobrar o seu faturamento da empresa. Por exemplo, já aconteceu comigo. Mês passado, Gabriel, foi em junho, o Rumo ao Topo estava coordenando o comercial no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, que no ano passado teve aquela tragédia que praticamente o estado todo ali, a capital, Porto Alegre, ficou debaixo de água, em alguns lugares 9 metros abaixo da água. Então, depois disso, o Rio Grande do Sul teve uma baixa comercial muito grande, toda uma reconstrução, o time comercial desmotivado, e no mês passado, em junho, eu tive o privilégio de assessorar essa equipe. E, para minha alegria, eu recebi um áudio do líder lá, o Léo Melo, que eu quero mandar um abraço aqui. Léo Melo! E ele falou, pastor, inacreditável. O movimento Rumo ao Topo no mês de junho, no Rio Grande do Sul, impactou o estado inteiro com um acréscimo de 20% no resultado. Gente, vocês imaginam o que é um estado crescer 20% num mês? É a mão de Deus.
Detalhe, gente, no mês de junho choveram 17 dias e ficamos apreensivos porque já começou a alagar alguns lugares. Sabe a primeira coisa que eu fiz, Gabriel? Entrei em jejum. Falei, Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia. Não aceito isso. Ah, pastor, você está falando que o Senhor jejuou e agora você é Elias, né? Você jejua, ora e o céu... Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que diante de um sentimento de uma guerra e eu queria me opor àquilo ali, eu me coloquei em jejum para ouvir uma estratégia de Deus, colocamos em prática o que o Senhor sussurrou no meu ouvido e tivemos um crescimento de 20% no resultado comercial de um time. Gente, isso é para a glória de Deus. Então eu quero que você entenda como Esther teve os ouvidos sensibilizados para receber uma estratégia, coloca em prática, o inimigo foi envergonhado. Agora Daniel vai ter os seus ouvidos e os seus olhos sensibilizados para ter uma visão que iria mostrar o futuro para ele, revelar os dias futuros para ele. Por isso que Daniel é considerado, Gabriel, como o apocalipse do Antigo Testamento. Por quê? Porque Daniel ele teve a visão apocalíptica, que João também teve, só que de formas interpretativas diferentes. Quero deixar uma frase aqui para nós hoje, que é a frase de Basílio de Cesareia, quando ele diz: o jejum arma o guerreiro para o campo invisível da fé. E Tozer, A.W. Tozer, teólogo da pós-modernidade, já diz assim: o jejum não é um castigo ao corpo, mas uma libertação da alma. Porque tem gente que fala assim, não, eu tô matando a carne. O jejum não mata a carne não, tá? O que mata a carne é a morte. Eu ia terminar, mas o Espírito Santo está mandando falar aqui, ó. Ah, eu vou jejuar porque eu não quero mais ter pensamentos impuros. Quando é que você não tem mais pensamentos impuros? Quando você começa a cultivar só pensamentos puros. Aí você expurga o pensamento impuro. Se um tempo de jejum te leva a essa decisão e te dá sustento, ok, mas jejum não mata a carne. O que mata a carne é a morte. Paulo diz que nós vamos lutar com a carne até o fim da vida. E ela e o espírito são irreconciliáveis. Tá? Então o jejum, como disse Tozer, não é um castigo para a carne, não é um castigo para o corpo, mas uma libertação para a alma. Tá bom? Amanhã estaremos de volta, querendo Deus. Quarta-feira, muito abençoada, tá bom? E hoje espero vocês, às 20 horas, na Terça do Crescimento. Sou o pastor Leandro Reis, esse é o nosso Mãe de Paz. Deixa seu like aqui. Não vou terminar agora não. Deixa o like agora, que eu quero ver. Deixou? Agora sim. Manda sua dúvida sobre o jejum pra gente. Deus tem mais.